Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Podemos estar hoje, dia 23 de abril, manhã de quarta-feira, e estamos caminhando, e hoje já o 24º dia da campanha de jejum e oração, e convidamos você a participar conosco novamente, acompanhar o nosso devocional de hoje. E assim nós estamos na reta final dos 40 dias de jejum e oração, e hoje, como tema, o Espírito Santo nos ensina e faz lembrar da palavra, baseado em João 14:26, que diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Espero que você esteja empenhado nessa campanha de oração, ao mesmo tempo que se dedica à leitura constante da Palavra de Deus. Jesus ordenou que seus discípulos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que em seguida fossem ensinados a guardar todas as coisas que lhe ordenou. A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, e nela encontramos o conselho de Deus para todas as áreas da nossa vida. A cada dia você precisa alimentar sua alma com a Palavra de Deus, lendo, ouvindo e praticando-a. Muitos crentes estão se afastando da Bíblia e cada vez mais concentrados em celulares, redes sociais, recebendo muitas informações ao mesmo tempo, trazendo preocupação e ansiedade aos seus corações. Das muitas horas na internet, poucas são aplicadas à leitura, escuta ou estudo da Palavra de Deus. Não se deixe enganar. Esse é o contato diário com a Bíblia Sagrada, que vai fazer com que a Palavra de Deus habite ricamente em você, de maneira que sua mente e seu coração estejam sempre ocupados com aquilo que o Senhor ordenou. Queridos, conforme esse primeiro parágrafo que nós lemos, é algo muito claro e evidente que cada vez mais e mais está acontecendo, onde as pessoas cada vez mais e mais estão ocupadas com tantas coisas, e principalmente esse tempo especial que o Senhor tem nos dado, onde nós dedicamos tanto tempo às telas, a celular, TV e tantas outras coisas que tiram o nosso tempo precioso de estarmos lendo a palavra e lendo a Palavra de Deus, a Bíblia, essa Bíblia de folhear que nós pegamos em mãos, é a melhor condição que nós temos para memorizarmos a palavra, para Deus falar conosco, mas que a tela, como muitas vezes as pessoas dizem, mas eu leio no celular, mas não é a mesma coisa, né? O celular sempre tem essa questão de nós nos desvincularmos, porque quando você às vezes está ocupando com o celular em mão, você está lendo a Bíblia, de repente entra uma mensagem, você se distrai muito fácil, né? Então é interessante nós pensarmos nesse sentido e voltarmos talvez para esse tempo passado, na questão de nós pegarmos a nossa Bíblia, né? Folha, né? Pegarmos e folhearmos a Palavra de Deus e lermos nela, né? É muito interessante
essa questão. À medida que você se enche da palavra, nosso amado Espírito Santo se encarrega de abrir seus olhos espirituais para que você contemple as maravilhas da lei de Deus. Ele abre os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir a voz de Deus e esclarece o seu entendimento para compreender mistérios que antes estavam ocultos. Assim, o Espírito Santo cumpre a função de ensinar a palavra de Deus ao seu coração. Entretanto, ele continua ativo em sua missão. Todas as vezes que você precisar tomar alguma decisão, aconselhar uma pessoa que precisa de ajuda, compartilhar o Evangelho com alguém ou até mesmo defender sua fé em situações de oposição, tenha certeza que o Espírito Santo vai te fazer lembrar de tudo o que você já aprendeu da palavra de Deus. Ele te dará as palavras certas e a sabedoria necessária para responder adequadamente. Então, esse próximo parágrafo que nós vemos essa importância de lermos a palavra de Deus, porque em todos os momentos que nós precisamos aconselhar alguém ou se estamos passando por alguma dificuldade, por algum problema, a leitura, o estudo que nós sempre estamos fazendo, é nesse momento que ela vai entrar em ação, onde nós vamos nos lembrar de textos, onde o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, da sua palavra e vai nos ajudar a passar pela situação que nós estamos passando. É algo muito interessante. Muitas pessoas talvez ainda não tiveram essa experiência do que é lermos a palavra de Deus, e quando estamos diante de uma situação, aconselhando alguém ou defendendo a nossa fé, é interessante de como o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha em conjunto com nós. Não adianta nós somente orarmos. É preciso nós dedicarmos tempo e leitura da palavra de Deus. Isso vai ser um trabalho em conjunto. E assim nós vamos conseguir defender nossa fé. Quando estamos passando por uma situação difícil, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar da palavra de Deus. Então é muito interessante o que a palavra de Deus produz em nós. O Espírito Santo sabe que a nossa santificação depende da obediência à palavra de Deus. Satanás fará de tudo para distorcer a palavra e fazer com que você peque contra o Senhor, assim como fez com Eva no paraíso. Ele tentou fazer o mesmo com Jesus no deserto, mas encontrou um coração que se alimenta da palavra de Deus e que estava comprometido em obedecê-la. Para cada proposta de Satanás, o Senhor Jesus respondia com a palavra de Deus. E é assim que o Espírito Santo continua empenhado em ajudar você a viver em santidade. Ele te ensina e te faz lembrar a palavra de Deus para aplicá-la de modo prático em sua vida. A Bíblia diz que há muitas vozes falando ao mesmo tempo e a todo momento buscando a atenção de nossos corações. Estamos vivendo aquele tempo sobre o qual a Bíblia nos alerta que apareceriam muitos falsos profetas com seus falsos ensinos para enganar a muitos e arrasar multidões. O espírito do engano tem atuado no mundo. A mentira tem se transvestido de verdade e nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar, nos dar discernimento e nos ajudar a permanecer na verdade da palavra de Deus. É por isso que você não pode se afastar da palavra sagrada, que ela se torne mais doce que o mel ao seu paladar e seja seu livro profético. Leia, ouça, decore versículos, faça sua parte. E o Espírito Santo certamente te fará lembrar de tudo que o Senhor diz em sua palavra, para que você não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, no caminho da santidade. Então, nesse último momento aqui, último parágrafo, nós vemos uma vez mais a tática do inimigo, a forma como ele tem se utilizado nesses últimos tempos.
Muitas pessoas têm às vezes até a capacidade de dizer assim, mas eu escuto a palavra, eu ouço pastores pregando, pessoas pregando, eu escuto, eu vejo. Mas, meus irmãos, não é a mesma coisa, né? Hoje em dia, o inimigo tem se utilizado de pessoas que sabem falar tão bem e distorcer a palavra, né? Usam versículos bíblicos e você até às vezes, nossa, que legal, né? Usa versículos bíblicos, mas quando você menos percebe, essas pessoas estão distorcendo, não estão verdadeiramente falando da palavra de Deus como ela é. E por isso que a palavra de Deus dessa manhã nos exorta de uma maneira especial, onde cada um de nós precisa ler, estudar, folhear, ver o que realmente a palavra de Deus nos diz. Queridos, nós temos hoje como aplicação e oração que diz: consagre-se à leitura diária da palavra sagrada. Se tiver dificuldades em ler, ouça. Ore pedindo ao Espírito Santo para que te ajude a compreender as Escrituras. Ore por situações em que você precisa do Espírito Santo te orientando de acordo com a palavra de Deus. Queridos, nós temos algo tão precioso, a palavra de Deus em nossas mãos, em nossos lares, mas nós muitas vezes a negligenciamos de uma forma tão grande em nossas vidas. Que nessa manhã possamos pedir ao Senhor que Ele desperte em nós esse desejo de ler, conforme nós temos lido, que a palavra de Deus possa se tornar mais doce como mel, que possa ser um desejo ardente em nossos corações. É quase parecido com muitas pessoas que levantam de manhã cedo e a primeira coisa que fazem é fazer um chimarrão, não conseguem sair de casa, não conseguem trabalhar sem tomar um chimarrão. Que assim possa ser a palavra de Deus. Eu não consigo sair de casa sem ler a Bíblia, sem mergulhar nos textos sagrados da palavra de Deus. E Deus, Ele deseja falar conosco. Às vezes nós queremos ouvir Deus, queremos ouvir Deus falando, e nós acabamos esquecendo da Bíblia, da palavra de Deus, que está ali, e ela quer falar conosco. Vamos orar. Nós temos hoje pedido de oração na nossa convenção CIB, para nós orarmos pela nossa editora Batista Independente. Nós temos uma editora, uma editora que transcreve, ou seja, que edita livros. Muitos pastores escrevem livros e a editora tem esse papel de tanto na divulgação como também na escrita. Enfim, vamos orar pela nossa editora Batista Independente. Vamos também orar pela equipe de Junta de Educação e Publicações. Nós temos toda uma equipe de pessoas, de colaboradores, de pastores que fazem todo esse trabalho. Tanto esse livro que nós temos em mãos, ele é feito por essa equipe, onde há pessoas que escrevem, há pessoas que ditam, há pessoas que veem essa parte teológica. Nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que nós estudamos sempre nas quartas-feiras à noite. Então há toda uma equipe de pastores, há todo um cuidado para ver se essas revistas têm base bíblica. Enfim, vamos orar por essa equipe e também para que nossos livros sejam reconhecidos. A nossa editora tem muitos livros que foram escritos, que foram divulgados, que possamos orar nesse sentido. Continuemos a orar pela vida dos nossos irmãos, irmão Marco Schultz. Continuemos a orar pela vida do pastor Valdir Billert. Continuemos a orar pela nossa
pela nossa amada Alana, né? Enfim, vamos continuar orando por nós, continuar orando pelo nosso país, nossas famílias, por nossas igrejas, por nossas famílias, enfim. Se você tem algum pedido de oração, coloca diante do Senhor nesse momento. Se é possível você orar junto conosco, faça isso nesse momento. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos por mais uma manhã que podemos estar na tua presença. Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, papai. E nessa manhã, conforme nós temos lido na tua palavra, o devocional de hoje, que nos faz uma vez mais entender a importância que nós precisamos ter dia após dia a questão da leitura da palavra de Deus. Mais uma vez o Senhor nos exorta, mas não é uma exortação onde a exortação, quando nós vemos, todas as vezes quando o Senhor exorta, o Senhor, Ele quer nos encorajar a lermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus. Ó Deus, e que nessa manhã possamos ser impulsionados, que sejamos motivados a amarmos mais a tua palavra, tirarmos tempo para ler, estudar, porque é ela que vai nos conduzir, ela que vai nos ajudar, ó Deus, tanto quando estamos às vezes conversando com pessoas para aconselharmos, ela que vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual, a defender nossa fé, enfim, ó Deus, desperta-nos, ó Pai, desperta-nos nessa questão da leitura da tua palavra. Oramos, Senhor, nesta manhã por nossa editora Batista Independente, por toda a equipe que trabalha, Senhor, dentro dessa editora, desse projeto. Senhor, abençoe toda essa equipe, abençoe nossa editora, que cada vez mais e mais bons livros possam ser escritos, cada vez mais e mais, Senhor, estudos, ó Deus, revistas possam ser confeccionadas, que possam ser, ó Deus, de grande bênção para nós, para melhor entendermos a tua palavra. E que também, Senhor, todo esse trabalho que é feito possa ser, ó Deus, valorizado pelas pessoas. Senhor Jesus, nós continuamos a orar pela vida, Pai, do pastor Valdir Billard. Ó Deus, esteja com este homem, tenha misericórdia, Pai, com toda a família. Nós clamamos por cura, clamamos por restauração, Pai, pela vida do Marcos. Clamamos em continuação pela restauração completa deste homem, por toda a família, esteja com eles, dando tua graça, tua bênção, tua direção. Continuamos a orar pela vida da Alana, pela sua recuperação, que ela venha ficar bem, totalmente restaurada. Pai, nós oramos nesta manhã também pelo nosso país, Senhor Jesus, olhe com amor, com compaixão, com misericórdia, ó Deus, os nossos governantes. Nós vemos, Senhor, tantas coisas que são feitas que desagradam a Ti. Tenha misericórdia do nosso país, Pai. Vá ao encontro de cada governante, em nome de Jesus. Que Tu possas agir. Senhor Jesus, nós oramos por nossas famílias,
nossos filhos, netos, nossos pais, estes que estão afastados dos caminhos. Espírito Santo, fala aos seus corações. Fala aos seus corações, Pai. Abençoe e guarde-nos. Livre-nos, ó Pai, de todo o mal. E que possamos crescer nesta caminhada de santificação. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, de trabalhar em nós. Em nome de Jesus. Nós oramos por este dia. Que a graça do Senhor Jesus esteja de uma maneira especial na vida de cada um, Pai. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo e abençoado dia. Hoje, às 19h30, nossa escola bíblica. Seja bem-vindo a participar, a se aprofundar, a estudar a palavra de Deus. E se Deus permitir, amanhã, novamente às 6h da manhã, estaremos aqui. Provavelmente o pastor Mike estará aqui, não sei, mas alguém vai estar aqui, né? Que Deus abençoe, que Deus em continuidade esteja guardando a sua vida e que você tenha um ótimo e abençoado dia. Um forte abraço.